Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Nós vamos estar agora dando continuidade à nossa aula sobre a questão da colonização da América, né? E é interessante entendermos esse processo de colonização, né? A gente já deu início e tudo mais. Nós vamos dar continuidade, na verdade, a partir do processo da administração dessa América. É claro, nós vamos continuar com a América Espanhola, depois nós vamos para a América Inglesa e também para a América Francesa. Tá bom? E depois nós vamos ter o processo da América Portuguesa, que vai vigorar durante um bom tempo com a gente, para poder entender como foi o processo da colonização portuguesa, que é a formação do Brasil, né? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente já tinha falado um pouco sobre a administração, sobre a divisão do território e tudo mais, e nós temos aqui a continuidade desse processo. Tá? O projeto colonial espanhol administrativo, ele teve um intuito de divisão em dois grupos, em vice-reinos e capitanias gerais. Qual era a ideia? Facilitar o processo do controle da região, tá bom? Nós falamos sobre isso, essa divisão das terras da coroa espanhola tinha essa finalidade, uma administração geral, a atribuição que tanto como vice-reino e as capitanias gerais tinham, era de atribuições de executivas, ou seja, de um processo executivo e também de uma justiça. O rei mandava, né? Mas existia uma administração que era representada, que era a representação do rei, tá? Essa administração nomeava os principais funcionários, os funcionários que eram de grande estima, ou seja, cargos mais atrativos, de maior responsabilidade, maior poder e prestígio. Quem fazia essa nomeação era os líderes dessa região, tá? O que nós precisamos perceber desse processo? Que dentro desse processo, a América Espanhola vai ter uma divisão, vai ser um mapinha dessa divisão da América Espanhola, que nós vamos ter aí, e aí você pode observar que nós temos uma grande área, né, dessa América Espanhola, vice-reino do Peru, capitania geral de Cuba, vice-reino da Espanha, nós temos áreas como, por exemplo, capitania geral da Venezuela, ainda continua sendo a região venezuelana, né, percebam que nessa região essa área pertence à Espanha, e seria Roraima também, tá bom? Posterior frente. O que nós vamos ter que ver? Esse sistema da América Espanhola também está inserido no Pacto Colonial, e no controle desse Pacto Colonial por parte da administração e da economia dada à metrópole. É o mesmo sistema que vai estar inserido na América Portuguesa, tá bom? Qual é a diferença? Nós vamos ter nesse Pacto Colonial a chamada Casa de Contratação, tá bom? O que seria essa casa de contratação? Primeiro, o comércio e a navegação espanhola, é, que existe entre as colônias, entre metrópoles e colônia, era chamada de casa de contratação, tá bom? Era esse comércio existente. O que na América Portuguesa chamamos de comércio triangular. Bom, tem que vocês verem como é que tem, mas é muito interessante esse processo, tá? O que vai haver? Essa casa de contratação ela vai ter seu local específico, que vai ser na América Espanhola. Os navios eles faziam a trajetória Espanha-América e só podiam entrar e sair do território espanhol na cidade de Sevilha para ver o controle sobre a saída que existia das mercadorias por parte da América Espanhola, tá bom? O Outra questão que nós vamos ter é o chamado sistemas de frotas. Esse aqui é um problema que vai haver. Porque o que vai acontecer? Uma forma de tentar evitar os grandes ataques de piratas, quer sejam franceses ou quer sejam ingleses, os chamados corsários, de sofrerem ataques por parte dessas duas outras nações, o sistema espanhol estabeleceu o chamado sistema de frotas, que era o quê? Formar uma grande esquadra naval que pudesse, pelo menos 2 vezes por ano, fazer esse grande transporte de comércio entre colônia e metrópole. Estamos 2 vezes por ano para fazer essa mercadoria gigantesca, tá bom? Lembra, nós estamos falando de um processo que está mudando. No início da colonização, nós vamos ter aí a Inglaterra que sem interesse no processo das grandes navegações, mas no seu desenvolvimento da indústria, tá?
Posteriormente, um século depois, a Inglaterra começa a fazer uma mudança na sua ideia de sistema e começa a incluir agora a questão do comércio com a América, tá bom? Principalmente por causa do bloco continental, posteriormente vai ver, mas antes ela já começa a fazer isso, ela já começa a dominar os mares, começa a dominar a questão do comércio, já faz contrato com os corsários, estabelece uma ligação de vínculo com eles, então tudo isso se estabelece. E nesse momento a Espanha ela sofre ataques de corsários porque a Inglaterra está fazendo toda essa mudança no seu sistema. Então, uma forma de minimizar esse processo ou essas dificuldades navais nada mais fazer um sistema de frotas, que seria essa solução espanhola, tá bom? Nós vamos também ter o Tratado de Utrecht, tá? Esse tratado vai ser estabelecido em 1713. Qual é a grande ideia? Era que, como a Inglaterra queria entrar no comércio, o que a Espanha faz? Bom, beleza, nós não temos mais força naval para fazer, nós não temos mais uma esquadra grande para manter, então o que nós vamos fazer? Vamos ceder esse espaço, você pelo menos, você vai ter o direito de, anualmente, enviar pelo menos um navio comercial para a América, tá? Os espanhóis chamam isso de navio de permisso, ou seja, a permissão de que um navio inglês pode ir lá na América Espanhola e fazer pelo menos uma vez por ano a venda e a comercialização dos produtos. Sabe? A outra questão dessa administração é como as coisas, como é que a distribuição era feita de fato nesse momento, tá? O que nós vamos ter? Primeiro, audiência de justiças de visitação. Audiência e juízes de visitação, ou seja, o que acontece? É, esses caras vinham da Espanha para a América e com a finalidade única. Qual era a finalidade? De exercer a justiça aqui, tá? Eles tinham a função de vigiar e fiscalizar a administração e a exploração colonial. Eles eram representantes do rei que vinham para a América para fazer essa fiscalização. Tá? Eles seriam os olhos do rei aqui. E aí nós vamos ter que qual é a questão? Eles vinham para limitar a atuação dos vice-reis e dos capitães aqui, bom, da América Espanhola. Eram uma espécie de tribunais de segunda instância, já que a primeira instância está lá na Espanha. Eles vinham sob chefiação de fazer ouvidores vitalícios nomeados pelo próprio rei. Eles eram aquelas pessoas prontas para trabalhar aqui. Eles vinham fazer uma visita, fiscalizavam e iam embora, tá bom? Mas eles eram a figura, os olhos do rei e a voz do rei na vinda para cá, tá bom? No rei espanhol. Nós vamos ter dentro disso os cabildos, os chamados vamos lá, ayuntamentos, tá? Ayuntamentos, ou chamados cabildos. Quem eram esses? Primeiro, atuavam na Câmara Municipal, uma espécie de vereadores, representantes ali do povo, tal, mas local, nada extenso, mas local. Eles fixavam que a cobrança de impostos, criavam aquilo que nós chamamos de leis, tá? Eles faziam a criação das leis nessa região, nas vilas e nas cidades, mas não em todo o território, tá bom? Eles fixavam impostos e criavam essas leis com a finalidade de manter a ordem, de manter a permanência da estrutura e controle da região, tá? Eles eram membros de uma elite fundiária local. Anualmente eles eram eleitos, tá? Eles não tinham votos, não eram vitalícios, não, mas eles eram eleitos anualmente, tá? Possuíam a função de legislar e também de elaborar a questão da justiça, referente à administração local. Nada relacionado a uma administração geral, a administração local. Por isso que são como uma espécie de vereadores, tá bom? Para não se confundir com o poder que era dado pela coroa. Lembra, quem mandava os juízes, quem mandava todo aquele grupo de fora, era o próprio rei, que eram fiscalizadores anteriormente esse processo, tá bom? Então, é bom lembrarmos disso, tá? Como é que essa sociedade espanhola ela vai ser dividida? Pô, é uma sociedade, assim como o caráter de toda sociedade colonial, sociedade hierarquizada e de uma hierarquia rígida, com pouca mobilidade social. Eles não tinham eu nasci na classe mais baixa, vou subir, não. Eles eram bem rígidos. Existiam algumas exceções? Existiam, mas corriqueiramente era esse processo de uma sociedade rígida, tá? Era uma sociedade estratificada e dividida em classes, tá? Nós temos as classes que são chapetones, crioulos, mestiços, índios e negros. Eles tinham essa divisão social, tá? Quem eram os chapetones? Tá?
Eram os brancos nascidos na Espanha que ocupavam os principais cargos da administração. Eram os bem-nascidos, né, aqui como seria no Brasil, tá? Os crioulos eram filhos de espanhóis que nasceram aqui. Esses aí, eles já eram as pessoas que não assumiam cargos públicos de grande relevância, mas eles acabavam tendo prestígio por serem filhos dos espanhóis, tá? Eles eram donos de grandes latifundiários e tinham um grande poder econômico, tá? Por que que eles eram excluídos? Na administração colonial, mas ocupavam cargos na esfera local, tá bom? Eles tinham essa ressalva. Nós vamos ter os mestiços. Os mestiços, eles são oriundos de uma miscigenação, tá? Principalmente entre brancos e índios, brancos e negros, e eles acabam sendo o grande grupo da sociedade, tá bom? Eram trabalhadores profissionais liberais, eles trabalhavam de forma autônoma, mas eles não tinham nenhuma possibilidade de ascensão social, já que não eram espanhóis nascidos aqui e também não eram espanhóis que vieram da Europa, tá bom? Nós vamos ter os índios e os negros, que era a maior parte da população. Eles eram explorados como escravos ou semi-escravos. Eles tinham uma questão muito importante, que eles eram a mão de obra desse período, tá? Eles que traziam de fato a produção, o desenvolvimento, a produção, tudo mais, eram com eles. Eles eram utilizados em duas questões, latifúndio ou mineração, tá bom? Eles tinham essa utilização da sua mão de obra. É claro, dentro desse processo da mão de obra, devemos ressaltar um importante caso, que é a exploração dessa mão de obra como um mecanismo de subsistência do comércio e também da extração desse mineral que vai trazer riqueza para a América Espanhola, tá bom? Principalmente para a Espanha nesse momento. E é importante lembrar que, semelhante ao que ocorre na América Portuguesa, o nobre não trabalha. Não trabalha. Aquele que está lá no grande escalão, ele não trabalha, tá bom? O que nós precisamos também nos atentar? O sistema existente na América, por exemplo, a questão de desenvolvimento da agricultura e da pecuária vai ser muito forte na América Espanhola, nesse momento da história. Tá? Na agricultura, a prática era feita de uma estrutura de latifúndios, ou seja, lotes de terras que estariam ali sendo utilizados como uma forma de produção. Tá? Num caso, a produção era voltada para o mercado interno, mas o principal foco da América Espanhola era o mercado externo, tá bom? Eles faziam uma produção local, mas com foco sempre no mercado externo. Tá bom? Naquilo que tange na produção desses grandes desses latifúndios, nós vamos ter na América Central alguns produtos que vão ser importantíssimos, como, por exemplo, tabaco, milho e cacau, que são gêneros locais, e também nós vamos ter a produção da cana-de-açúcar, que é extremamente lucrativa nesse momento, assim como no Brasil nós vamos ter o período da cana-de-açúcar, é extremamente produtivo nesse momento, para que haja um lucro excedente. Por exemplo, Cuba vive do açúcar até a década de 1960, para vocês verem a produção de açúcar, e é extremamente importante nesse início da colonização, nessa forma de expansão, e principalmente naquilo que é o atrativo para a região, tá bom? Nós vamos ter na pecuária uma outra questão importante, a utilização das mulas para o translado de mercadorias, são mecanismos de transporte mesmo, de cargas pesadas, de tudo mais, as mulas serão importantíssimas nesse foco. A questão da carne bovina, que vai ser aproveitada ao extremo, desde o couro até o charque, o sebo, tudo do boi vai ser aproveitado, e isso demonstra uma clara intenção de comércio por essa parte do produto. Tá? Vale ressaltar que entra uma discussão muito interessante, que é, por exemplo, aqui no estado de Roraima, a introdução do gado. Existe um viés da chamada América Caribenha, que o gado chegou aqui pelos espanhóis. Se vocês perceberem, no mapa que nós vimos nos slides anteriores, vocês vão ver que aqui Roraima tinha uma dominação da região que era formada pela chamada capitania da Venezuela, né? Então, ou seja, a Venezuela, que era a região, ou seja, era a América Espanhola, e ele já fazia a utilização do gado, pode ver. Poderia, na tese da América Caribenha, o gado aqui foi inserido da, por meio da região, né, no caso, mediante
espanhóis, tá bom? Quem defende essa tese, quem tem essa teoria aí que traz nela no seu livro, é o professor Reginaldo Gomes, da Universidade Federal de Roraima. É claro, os portugueses vão ter aí um processo histórico por meio da trajetória de Lobo da Mata, que Lobo da Mata fez a translado do gado e tudo mais, tá? Mas o que nos importa aqui é que os espanhóis fazem a utilização desse gado já e faz a utilização de tudo que o gado pode promover e acender, tá? Vamos ter a questão da mineração. A mineração foi o principal recurso econômico de exploração das áreas, tá? Minerar, onde é que vai se dar muito? Ouro vai ser explorado muito na região do México e do Peru, tá bom? Essa exploração, ela vai acabar se desenvolvendo ao longo do século XVI como a atividade econômica mais importante dessa América Espanhola, tá bom? O que nós vamos ver? A exploração da terra ela tinha algumas atividades bem divididas. Vamos lá, nós tínhamos a hacienda, que seria o quê? Era uma estrutura produtiva das fazendas que tinha algumas características. Primeiro, grandes propriedades rurais que tinham uma ideia de uma policultura, ou seja, plantar vários produtos, tal, tudo mais, e a criação do gado. Era isso, uma policultura e criação de gado. A sua produção era destinada ao mercado interno e externo, tá? Um abastecimento local e também um abastecimento de produtos para vendas para outros locais. Com o declínio da mineração, isso lá no século XVIII, a agropecuária vai se desenvolver ainda mais e vai crescer muito mais essa ideia da chamada hacienda, tá bom? Então, isso é vamos dizer, algo volátil, algo que e não ao mesmo tempo que está tendo exploração mineral, está tendo ainda a produção agrícola, então isso demonstra muito. O sistema que vai ser utilizado ainda na América Espanhola é o sistema de plantéis, tá? Sistema tradicional, utilizado desde a Idade Média, que também vai ser utilizado na América Espanhola, tá bom? Mão de obra principal, escravo africano nessa mão de obra. Os planteios são para quê? Mercado externo, para mandar para fora. Bom, nós vamos ter a mita, que não é um imposto sobre o ouro aqui do Brasil, mas a mita seria uma forma de trabalho compulsório e assalariado. Então, as compulsório e assalariado, assim que funciona, né? Era uma característica, a mita é uma característica desse sistema herdado dos incas pelos espanhóis durante a chamada época colonial, eles estavam ali e tudo mais, e eles aprenderam que dava certo e funcionava. Essa mita era constituída nada mais, nada menos que a exploração da mão de obra indígena, tá bom? Então, a exploração da mão de obra indígena como uma forma compulsória de trabalho. Tá bom? É interessante que nesse processo, apenas 5% dos indígenas era destinado a um distrito, ou seja, ao repartimento, e esses indígenas eram deslocados dos seus locais para quê? Para outras comunidades com a finalidade de duas coisas, exploração e também para evitar conflitos e que eles se organizassem, fizessem montim e fugissem, tá? Eles eram deslocados geralmente de 4 a 6 meses de um local para o outro e dessa maneira era facilmente manipulados, porque não havia resistência, não conseguiam elaborar uma resistência, tá? Grande maioria enviados para regiões mineradoras. A grande maioria enviado para as regiões mineradoras. Tá bom? Nós vamos ter a encomenda. A encomenda era nada mais do que o direito dado a um colono espanhol de exigir que o indígena trabalhe forçado do tributo em gênero para eles, tá? Ou seja, era a maneira de escravização do indígena, tá bom? Em troca do direito sobre a mão de obra indígena, a encomenda devia, o cara, ou seja, quem fazia o encomendeiro, ou seja, quem estivesse em vigor disso, deveria pagar tributos à metrópole, ou seja, utiliza a mão de obra indígena, e então você vai pagar tributos para metrópoles, tá bom? O que isso acontece? Era responsabilidade do encomendador, do encomendeiro, a, a dar a esse indígena condições para ele trabalhar. Condições como assistência de material e assistência religiosa, para que ele pudesse desenvolver as suas atividades, tá bom? Uma outra questão, não havia na encomenda remuneração dos trabalhos e serviços usados principalmente na agricultura, tá bom? Principalmente na agricultura.
via na área de mineração, mas é principalmente na área da agricultura, tá bom? Gente, então essa aula que nós vamos ter. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Próxima aula nós vamos estar trabalhando com a América, a colonização, na verdade, por parte dos franceses e dos ingleses, e nós vamos voltar, depois dessa aula, a trabalhar com a América Portuguesa, tá bom? Que vai ser um longo, extensa América Portuguesa, até porque trabalhamos com a história do Brasil, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma atividade no site para vocês e vocês vão ter que responder, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.